Boa tarde a todos. Meu nome é Caio Sanches, sou diretor de produto da GE. É um prazer. Vamos começar agora com a aula da doutora Alice Brandão, com o tema de uso da difusão de alta resolução para planejamento terapêutico do câncer de colo uterino, né? Apresentando a doutora Alice é médica radiologista, é especialista em ressonância de imagem ambiental, tem graduação em medicina e residência em radiologia pelo UFRJ, também fellowship em ressonância no Karolinska, em Estocolmo, Suécia, também no Departamento de Radiologia Geral de Massachusetts, em Boston, e no Departamento de Radiologia Seattle Cancer Care Alliance da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. É também membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e autora ou coautora de cerca de 30 obras, né? Dentre elas Atlas de Endometriose Profunda, com correlação, ressonância e laparoscopia, da revista 2014, ressonância magnética da mama, revista 2010, ressonância magnética em ginecologia, obstetrícia, revista 2002. Coautora dos livros de Anorretal, Rubio 2010, Imaging Atlas of the Pelvic Floor and Anorectal Disease, de Springer 2008, e Modern Image Evaluation of the Brain, Body and Spine, da Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America. Tem mais de 20 anos orientando a formação de novos radiologistas e é parte da Fonte Imagem do Rio de Janeiro. Muito orgulho, é o nosso site referência de ressonância magnética para o Brasil e América Latina. É um prazer, doutora Alice, vou deixar à vontade para essa aula tão esperada aqui. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada a você, Caio. Eu que agradeço o convite para participar. Trabalho há muitos anos com a GE, acho que quase todo o meu tempo de radiologista. É uma parceria bem forte, bem produtiva. Agradeço a todos que já contribuíram para a minha formação e para a melhora das imagens da GE. Em especial, além de você, o Eldenberg, né, que já está trabalhando de outra forma, ao Thomas, atualmente, o Eduardo Figueiredo também, que são grandes parceiros. Inclusive, ele me ajudou com essa aula. Eu vou compartilhar a minha tela. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Alô, Sim. Caio? Perfeito, estamos ouvindo. Então tá. Vocês acham que posso já começar a aula? Por favor, doutora Alice. Então tá jóia, ótimo. Bom, aqui são minhas credenciais. Nós vamos então para um tema bem interessante, que é a difusão de alta resolução no estadiamento do câncer de colo uterino. Nossos objetivos, então, serão uma breve revisão em relação à epidemiologia desse tumor, descrever para os senhores por que a radiologia se tornou essencial no planejamento e no tratamento terapêutico, por que realizar o protocolo de alta resolução com difusão, como realizar esse protocolo de alta resolução e quais as informações essenciais que são dadas e também relacionar ao estadiamento desse tumor. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer de colo uterino é considerado o terceiro tumor mais prevalente nas mulheres, com uma estimativa para 2018 de 570 mil novos casos. Observem que, além disso, é um tumor com alta morbidade e alta mortalidade e, infelizmente, acomete mais os países de baixo e médio índice de desenvolvimento pessoal. Geralmente são tumores que estão relacionados à infecção do papilomavírus e em pacientes jovens. Observem o índice de idade da maioria do diagnóstico dessas pacientes são realmente as pacientes até 40 anos. E por que o tumor de colo uterino se tornou, o radiologista se tornou fundamental no estadiamento do tumor do útero, especialmente do colo uterino? São três fatores principais. Primeiro, o reconhecimento pela oncologia do impacto da imagem nesse tipo de tumor. Segundo, que a cirurgia oncológica mudou. E terceiro, a mudança da mulher.
Então, até há pouco tempo, o estadiamento do câncer de colo uterino era o estadiamento predominantemente clínico. Entretanto, subestimava de forma significativa a invasão parametrial da parede lateral da pelve e dos linfonodos. E, consequentemente, havia uma dificuldade de seleção das pacientes para a fertilidade, praticamente impossível fazer esse tipo de seleção numa doença que atinge tantas mulheres jovens, ou seja, muito difícil lidar. Esse artigo ele demonstra muito bem essa mudança que aconteceu e principalmente da visão dos oncologistas em relação à radiologia e principalmente à ressonância, que forçou uma mudança da FIGO. Observem que eles demonstram que chegou o tempo de haver esse reconhecimento da imagem, principalmente em relação à ressonância e ao PET, como sendo exames que são fundamentais para o estadiamento e para o planejamento terapêutico do câncer de colo uterino. E, finalmente, em 2018, a FIGO resolveu incorporar a imagem ao estadiamento do câncer de colo uterino, sendo que com uma ressalva se economicamente viável. Por que isso? Claro, se vocês observarem aonde nós temos mais tumor de colo uterino, aqui em laranja, é onde nós temos o menor número de ressonâncias magnéticas para cada 100 mil pacientes. Então, é necessário, nós reconhecemos a importância do método de imagem, mas é necessário que haja uma melhora da saúde pública para que essas mulheres possam ter um estadiamento adequado. E qual é a função da imagem no novo estadiamento da classificação em 2018? Definir, estratificar fatores prognósticos, e para isso, a ressonância magnética é o método ideal para a avaliação do tumor local. Então, a nossa função vai ser definir qual o tamanho real dessa paciente, e isso tem, o tamanho real do tumor dessa paciente, isso tem relação direta com o risco de metástase linfonodal, principalmente. Então, houve uma modificação no estadiamento 1B, que seria o tumor em fase inicial clinicamente visível, que foi subdividido em 1B1, 1B2 e 1B3, nós vamos falar isso mais adiante. Também a avaliação vaginal por tamanho tumoral, e o mais importante também, de grande importância também, é o comprometimento parametrial, que não houve mudança em relação à classificação prévia. O outro reconhecimento é o status do linfonodo pela imagem. Aqui no colo uterino, grande reconhecimento do PET-CT, a ressonância magnética, nós vamos falar sobre ela e a sua performance, mas o PET-CT é reconhecidamente o método mais sensível para este diagnóstico. Então, uma breve revisão sobre a classificação do estadiamento pela FIGO em 2018. O estadiamento 2, a única diferença seria naquele restrito à extensão na vagina terço superior, a subdivisão no tamanho menor que 4 centímetros ou maior que 4 centímetros, sendo que o 2B, que é extremamente importante, o comprometimento parametrial, não apresentou modificação. O estadiamento 4 é aquele que já há extensão além da vagina, na pelve, com comprometimento da mucosa retal e vesical, ou o B, que seria a lesão à distância, com comprometimento hepático, pulmonar e ósseo, são os sítios de metástase nesse tipo de tumor. E as mudanças? Aqui são as mudanças mais importantes, principalmente no tumor em estágio inicial confinado ao útero. A classificação 1A ficou aquela que não é identificada na ressonância magnética, seria a doença microscópica, e a 1B, a identificada clinicamente pela ressonância magnética, a 1B1 com lesões menores que 1 centímetro, 1B2 entre 2 e 4 centímetros e 1B3 maior que 4 centímetros. E em relação ao estadio 3, permanece o comprometimento no terço inferior da vagina 3A, o 3B, comprometimento da parede lateral da pelve com ou
sem hidronefrose, e o 3C, a modificação que se adicionou o comprometimento linfonodal, 3C1 na pelve, 3C2 no paraórtico. Nós vamos falar desses 3 estadios, do 1, 2 e 3, que são os mais importantes para o tema da nossa aula. Então, o grande papel da ressonância magnética, especificamente no câncer de colo uterino, seria a estratificação dos fatores prognósticos em relação ao tamanho do tumor, a profundidade da penetração estromal ou endocervical, profundidade de penetração no ectocervix, que foi retirada da última revisão FIGO, mas ainda é importante para a conização, nós vamos falar sobre a avaliação da penetração do paramétrio e a avaliação da linfonodopatia. Observem que desde 2003 é demonstrado em trabalhos científicos que o uso da ressonância magnética reduz o erro do estadiamento clínico nos estadios 1 e 2 em 25% e maior que 3, maior que 40% de redução do erro. Então, realmente havia uma grande necessidade de adição do método à nova classificação FIGO. Isso tudo é extremamente importante porque, de acordo com o estadiamento, nós vamos ter tratamento específico. Então, o estadiamento inicial, que é considerado a lesão restrita ao colo uterino, é possível fazer uma terapia local, conização, esterectomia simples, radical, conização ou traquelectomia. Já no estágio tardio, o tratamento é completamente diferente. Sem cirurgia, se segue direto para radioterapia, quimioterapia ou alteração paliativa. E aí nós, com isso, demonstramos que o outro fator que adicionou essa mudança em relação ao câncer cervical é a mudança da cirurgia oncológica. Deixou-se de ter apenas a opção da laparotomia para a possibilidade de uma laparoscopia ou uma cirurgia robótica. Existem trabalhos, esse é um estudo multicêntrico, super importante, dos quais um amigo participou, o Dr. Marcelo Vieira, é uma imagem cedida por ele, do Hospital de Barretos, na utilização da cirurgia robótica para o tumor do colo uterino, por ser uma cirurgia minimamente invasiva e, consequentemente, possibilidade de poupar o plexo hipogástrico inferior e ter uma menor morbidade para essa paciente, seja de alteração urinária, evacuatória ou até sexual. E aí nós entramos na terceira razão, que é muito importante. A mulher mudou, há uma necessidade da mulher gestar mais tardiamente e, consequentemente, às vezes, aos 35 anos, ela se depara com a situação de ter um câncer cervical e, nesse momento, o radiologista vai ser fundamental para definir se é possível essa paciente em vigência do câncer de colo uterino ter um filho. Então, ele, junto com a oncologia e a paciente, vão fazer a avaliação da oncofertilidade. Então, nós passamos a fazer parte do estadiamento clínico como uma função de equipe multidisciplinar no câncer cervical. Vamos agora falar sobre o protocolo adequado, a anatomia essencial que os senhores têm que saber para nós falarmos sobre as informações mais importantes no estadiamento dessa paciente. O protocolo do estadiamento do câncer de colo uterino é um protocolo que tem que ser de alta resolução. Por quê e como realizar? O porquê é que é necessário fazer identificação e estadiamento de lesões em fase inicial, pequenas, que permitam manter a fertilidade na paciente que deseja. Aumenta também a especificidade do exame físico na caracterização do comprometimento parametrial e melhorar a caracterização do linfonodo suspeito.
Quais são as sequências mais importantes? A fundamental é a sequência pesada em T2, persiste ela por ter um grande detalhe anatômico. A sequência para a pelve mais importante, pela caracterização da anatomia zonal. Nós utilizamos tanto a sequência bidimensional como a tridimensional. Vamos explicar um pouco sobre ela. As sequências, elas são realizadas, as sequências pesadas em T2, em alguns planos, e nós vamos explicar, né, os mais importantes. Inicialmente, nós marcamos a imagem no plano sagital, e em cima do plano sagital, nós fazemos um corte perpendicular ao colo uterino e, portanto, perpendicular ao tumor, que é o plano do eixo curto do útero. Ele é extremamente importante para ver a profundidade de penetração da lesão local e parametrial. O terceiro plano de corte é o plano coronal. E para o plano coronal, atualmente nós usamos outra técnica que eu gostaria de falar para os senhores, também desenvolvida pela GE, a sequência 3D Cube, que associada ao Hypersense torna uma sequência extremamente rápida, com alta resolução. Nós usamos para tudo na pelve, e ela é ótima em relação ao câncer de colo uterino, principalmente porque às vezes o colo é muito lateralizado, então ela permite fazer angulações perfeitas, perpendiculares do tumor, com alta resolução espacial. Então pode ser possível que a gente substitua posteriormente as demais sequências com apenas o Cube, mas ainda não é a realidade. Aqui só trouxe a técnica que eu fotografei do aparelho para os senhores verem que é a realidade, e nós fazemos em 3 minutos essa sequência com alta resolução espacial e que permite uma excelente reformatação. Existem, claro, algumas dificuldades em relação à sequência pesada em T2, que seriam lesões menores que 1 centímetro para a identificação e também a graduação da extensão da penetração do estroma, ou o inverso, quando a lesão é muito grande e a gente fica na dúvida se tem ou não comprometimento parametrial, sendo difícil diferenciar edema de tumor. E nesta situação é que nós entramos com a sequência difusão de alta resolução, que é o tema da nossa aula. A sequência de difusão de alta resolução, um dos nomes dela é a sequência Focus. Ela tem uma característica que ela aumenta a resolução espacial e reduz os artefatos de suscetibilidade magnética e distorção. Ela não é realizada apenas para o colo uterino, na verdade, ela já é sabidamente utilizada para a próstata e para o reto. Observe esse pólipo retal, a melhora dos artefatos e o aumento da resolução espacial, mas nós passamos a incluir ela no nosso dia a dia do câncer de colo uterino. Qual é a diferença da sequência Focus de alta resolução para as demais difusões? Ela realiza uma sequência com o menor FOV e o menor phase FOV. Vejam aqui o esquema. Apenas com essas duas características é possível melhorar a resolução espacial e diminuir os artefatos de aliasing. Com isso, você consegue obter imagens de alta resolução. Observem essa imagem, um caso que nós vamos mostrar mais adiante, é possível identificar uma lesão de 5 milímetros no colo uterino adjacente a uma área de conização. Então, realmente, ela foi uma revolução no nosso dia a dia. A gente utiliza ela desde 2017, então eu estou dividindo aí uma experiência de 3 anos com os senhores, e aqui a mesma difusão, só que não realizada pela técnica de alta resolução, a difusão convencional. Vejam os artefatos, o FOV maior e a menor resolução espacial. Aqui eu também fotografei para os senhores da tela, para a gente ter realmente o que nós usamos no dia a dia, uma sequência que demora 3 minutos, com 13 cortes, e o valor de B que nós utilizamos é o B800. Observem a capacidade dela de aumentar a especificidade no achado em T2, então aqui
o nódulo tumoral no colo uterino, com sinal intermediário em T2, na difusão com sinal elevado e que persiste na difusão exponencial, e a queda de sinal no mapa de T2, típico da lesão maligna. A outra característica é aumentar a sensibilidade das lesões menores de 1 centímetro e melhorar a diferenciação entre edema e tumor. Esse trabalho, publicado no Congresso Europeu de Radiologia, também mostra a experiência deles, e eu achei muito interessante esse caso, em que há uma lesão tumoral extensa na ectocervix, e observem a área de restrição na difusão. É extensa, mas se nós observarmos a profundidade, é uma área com uma profundidade pequena, então por vezes difícil para identificar pelo radiologista. Então, realmente a sequência Focus ela é fundamental nesse planejamento terapêutico das lesões pequenas. E o gadolínio? O gadolínio a gente não faz parte obrigatória do protocolo. Que nós utilizamos, a gente faz a sequência disto, já que se for utilizar tem que fazer da forma com permeabilidade, e ela permite a detecção de tumores pequenos, então ela pode adicionar aumento da sensibilidade com a difusão, aumentando a sensibilidade da sequência pesada em T2. Então já que nós já descrevemos a técnica, vamos saber para que ela vai servir, o que ela vai adicionar, e vai ser especificamente no estadiamento, principalmente no estadiamento da lesão precoce, naquela paciente que deseja gestar. Então, a lesão precoce quer dizer a lesão que está confinada ao colo uterino. Aqui a ressonância é fundamental para definir qual o tamanho máximo da lesão. E observem a sensibilidade do método comparada ao exame físico. Nós temos uma sensibilidade de detecção de 90%, e o exame físico ele pode ter menor sensibilidade, especificamente nas lesões que têm maior comprometimento endocervical. Então, o método ele aumenta a sensibilidade do estadiamento, sendo fundamental. Então, nas lesões que têm um tamanho menor que 2 centímetros, são aquelas caracterizadas como estadiamento 1B, e que é possível realizar uma cirurgia conservadora. Além disso, a profundidade de penetração no órgão é maior que 5 milímetros. Mas, além das informações do tumor, ou seja, medida e profundidade, é importante nós sabermos se aquele colo é possível fazer uma ressecção local que permita uma gestação sem uma incompetência istmo-cervical, que não permita a gestação prosseguir. E quais são esses critérios? O tamanho do colo uterino, a profundidade do comprometimento endocervical, medida do comprometimento do canal endocervical não envolvido e a distância da lesão ao ósseo interno. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Tudo isso é para nós fazermos a traquelectomia, que nada mais é do que a ressecção do endocervix, do ectocervix, do fornix vaginal e dos ligamentos de suporte. Então, para que haja uma anastomose eficaz entre o corpo do útero e a vagina, é necessário que a distância entre a profundidade da penetração do tumor no colo e o ósseo interno do colo uterino seja maior que 1 centímetro. É por isso que temos que dar a extensão do colo, a penetração e essa distância. Então, eles são fundamentais para determinar se há uma viabilidade desse colo para realizar a traquelectomia. Quando bem indicada, ela tem um prognóstico oncológico igual neste tipo de paciente. Aqui a forma que é realizada, então, a ressecção do colo, incluindo o endocervix e o ectocervix, mais o fornix vaginal, e a anastomose entre parte do colo, o istmo, na verdade, e a vagina. Aqui uma peça cirúrgica para os senhores terem uma ideia, e aqui o planejamento da ressonância magnética, dando a extensão do colo uterino. Como é a anatomia zonal do colo uterino e quais os critérios que serão importantes? Então, o colo uterino, ele é composto principalmente de tecido fibroso e, portanto, tem sinal
preto em T2, que é a zona estromal, que se continua com a zona juncional. Envolvendo a zona estromal, nós temos uma menor camada de miométrio, que se continua com o restante do miométrio do corpo uterino, e, além disso, temos o endocérvix, que é a cobertura da glândula no canal endocervical. Observem aqui a luz do canal endocervical, o endocérvix e o zona estromal e o miométrio. E vamos falar um pouco sobre o endocérvix, que é muito importante no planejamento das lesões precoces. Observem aqui no esquema, o endocérvix é uma região que ela é recoberta por esse epitélio colunar, que fazem essas glândulas com aspecto ondulado. Às vezes o líquido se permeia entre essas glândulas e dá esse aspecto na ressonância de estriado, que é chamado às vezes de plicas palmatas. Às vezes se confunde até com septos uterinos. Então esse é um aspecto normal do colo uterino, com hipersinal na região da epitélio colunar, ou seja, o endocérvix. E o ectocérvix, vamos entender um pouco do ectocérvix, que corresponde à porção intravaginal do colo uterino. É uma área extremamente importante e ela é recoberta por outro tipo de epitélio, que é o epitélio escamoso estratificado. Observem que ele tem um aspecto mais liso do que o ectocérvix e recobre totalmente o colo uterino. Então, aqui nós temos o ósseo externo, o final da zona estromal, e toda essa região é a região do ectocérvix. O mesmo aspecto aqui da visão do colo uterino no exame físico. Por que essa região é muito importante? Porque é uma região que nós temos a transição entre o epitélio do endocérvix com o ectocérvix, e nós temos então a zona de transformação, que é a zona mais comum de formação dos tumores, mais de 80%. Então nós temos aqui todo o ectocérvix, e a zona de transformação é aquela onde a gente identifica os pequenos cistos, os cistos de Naboth. Então, aqui nós temos a zona de transformação, que é super importante para a identificação dos tumores. Olhem na sequência 3D reformatada, um outro paciente com a zona de transformação com vários cistos de Naboth, e aqui o exame físico. Observem a alta resolução espacial. É uma zona extremamente importante, que nós temos então ectocérvix normal, a área de transformação e possibilidade de formação de tumores nessa região. Observem o aspecto do colo normal e o aspecto do tumor no ectocérvix, com penetração profunda no ectocérvix nessa paciente. Essa profundidade de penetração é informação importante, então observem a profundidade no ectocérvix para a conização, planejamento da conização. Não é tão importante mais no estadiamento. Observem então uma lesão precoce do colo uterino, na sequência pesada em T2, extremamente difícil de ser observada. Olhem aqui na difusão, uma lesão marcadamente hiperintensa na difusão. No mapa da DC, uma restrição na difusão. E observem retrospectivamente, você identifica essa pequena lesão no colo uterino. Então, ela aumenta a sensibilidade na sequência pesada em T2 para a detecção de lesões pequenas. Observem 6 milímetros de profundidade de penetração no endocérvix. Então, muita sensibilidade. Isso tudo para as lesões pequenas. Um outro caso, gentilmente cedido pelo Dr. Belotti e doutora Yara, em que nós temos uma lesão no colo uterino, é uma lesão predominantemente
endocervical, ela tem um sinal intermediário em T2, mas dificilmente vista inicialmente. Olhe como ela tem uma restrição na difusão de alta resolução, então nós vemos retrospectivamente a lesão e com uma pequena restrição na difusão na ectocervix. Essa paciente, ela foi submetida a uma esterectomia, ela resolveu fazer uma esterectomia, mas uma esterectomia simples, sem necessidade de dissecção linfonodal, e observem um carcinoma escamo colunar, ou seja, bem na interface, comprometendo os dois epitélios. Observem a avaliação do tamanho do colo uterino, da profundidade do endocérvix e do tamanho do comprometimento na envolvida. Então, a capacidade da ressonância de avaliar de forma adequada esses critérios é extremamente importante. Aqui um caso da patologia semelhante de carcinoma no endocérvix. Uma outra situação em que esse tipo de difusão é extremamente importante é quando essa paciente ela tem uma lesão NIC3, ela vai para remoção em bloco do ectocérvix e do endocérvix, observem aqui, chamada conização, e no resultado da patologia, nós temos então esse achado, margens comprometidas, sendo necessária quantificar a doença residual, a extensão e profundidade, se há ou não invasão estromal. Então, novamente, a ressonância ela é excelente com a técnica de difusão de alta resolução. Uma paciente, a gente agradece ao Dr. Gustavo Gittman, que acompanhou esse caso. Então, aqui no sagittal T2, a gente já vê uma interrupção da ectocérvix. Na difusão, nós conseguimos identificar a área de restrição no aspecto anterior do colo uterino, identificada a medida retrospectivamente, muito difícil valorizar essa área sem a difusão de alta resolução. Observe a irregularidade da ectocérvix nessa região pela manipulação cirúrgica prévia, inclusive com artefato na sequência disco de suscetibilidade magnética, uma restrição na difusão e um leve hipersinal, um sinal intermediário em T2, indicando a lesão residual, e aqui um caso semelhante na literatura, em que havia uma lesão residual identificada pela ressonância magnética de alta resolução. Então, realmente um caso muito, muito interessante e demonstra muito a capacidade dessa sequência de aumentar a sensibilidade para as lesões precoces. Aí nós vamos para o segundo tipo de estadiamento, que seriam lesões em estadio maior que 1B2. Quais seriam, então, os critérios de anatomia essencial e as informações e o protocolo utilizado? Então, estaremos diante de lesão com comprometimento ainda do colo ou do terço superior da vagina. Caso essas lesões elas tenham menor que 4 centímetros, é possível ainda realizar a cirurgia, seja ela radical ou com preservação de nervos. Mas se a lesão tiver mais que 4 centímetros ou comprometer o paramétrio, ela já não é mais submetida à cirurgia e vai direto para radioterapia e quimioterapia. Então, estamos diante aqui de outro caso, uma lesão, olha aqui, na ectocérvix, a profundidade do comprometimento, uma lesão de 2,3 centímetros, a profundidade de penetração no ectocérvix e na zona estromal de 15 milímetros, e olhem um aspecto na difusão, esse caso assim bem emblemático, nós fazemos a difusão de alta resolução no plano sagital e no plano eixo curto, nós fazemos nos dois eixos para permitir melhor essa visibilização. E observem a correlação com a área de maior celularidade com a sequência pesada em T2. Bom, um outro aspecto dessa sequência que ajuda bastante é a melhora da avaliação da extensão local nas lesões maiores. Então, temos uma lesão predominantemente endocervical com extensão anterior, com penetração no estroma anterior.
É difícil, às vezes, a gente ter certeza durante o laudo que há ou não modificação do sinal na sequência pesada em T2, ou se é só edema tumoral, e nitidamente, com a difusão de alta resolução no plano sagital, nós conseguimos identificar essa interrupção e é possível fazer esse diagnóstico. Outro critério, então, é há ou não comprometimento parametrial, fundamental na definição terapêutica, e aqui a ressonância ela tem uma alta sensibilidade, maior especificidade do que o exame físico, sendo fundamental nesse tipo de diagnóstico. Só para relembrar os senhores, a região do paramétrio, ela representa, na verdade, como um mesentério das vísceras pélvicas, é a penetração do tecido conectivo que traz as estruturas nervosas, no caso, plexo hipogástrico inferior e os nervos, e as estruturas vasculares, a artéria uterina e a artéria vaginal. E, consequentemente, é uma área que permite a disseminação para linfonodos, por isso que ela é tão importante. Como fazer o diagnóstico da penetração parametrial? O critério importante é a interrupção da zona estromal, que é essa zona de sinal hipointenso em T2. Observem aqui o paramétrio, essa região com sinal intermediário em T2, levemente heterogênea, porque ela é permeada por todas essas estruturas. Existe uma nomenclatura nova em que na altura do colo uterino isso é denominado paracervix. É uma nomenclatura considerada mais correta, mas o termo paramétrio ele já é largamente utilizado pelos oncologistas, então nós mantemos no nosso laudo oncológico o paramétrio. Quais são os critérios de comprometimento? Lesão, penetração formando espículas, um nódulo adjacente à lesão ou comprometimento vascular. Então, vamos falar um pouco sobre isso, lembrando que quanto maior o comprometimento vascular, maior a especificidade do achado. Então, comparando o exame físico com a ressonância magnética. Observem a lesão com extensão à vagina e se estendeu a vagina, já foi para o paracorpo, que é considerado pelo oncologista como comprometimento parametrial. Então, paramétrio positivo, essa paciente ainda foi para aqui a peça cirúrgica. Uma outra paciente, um aspecto bem típico de comprometimento parametrial, nós já nem vemos mais a artéria uterina no paramétrio, ela já compromete a artéria uterina próximo ali da origem do tronco da artéria ilíaca interna, então bem típico, grande especificidade do achado de comprometimento parametrial. Então, quando é que, na sequência pesada em T2, nós temos dificuldade, ou seja, menor especificidade do achado? Quando há uma estriação ou quando a lesão ela é muito grande, fica difícil diferenciar edema de lesão. Então, a difusão de alta resolução, ela reduz esse falso positivo. Então, nós temos aqui um achado, uma lesão que seria IB3, um tumor maior que 4 centímetros. Observem no eixo curto do tumor, nós temos uma lesão à esquerda, uma espiculação, talvez um borramento parametrial, e ficamos na dúvida se realmente esse achado ele é positivo ou não. Nós vemos aqui que na difusão não há comprometimento parametrial. Infelizmente, essa paciente já apresentava um linfonodo positivo. Independente do tamanho do tumor, uma vez o linfonodo presente, ele já é considerado uma lesão com estadio 3, quando o linfonodo presente na pelve é o 3C1, quando o linfonodo presente extrapélvico, paraórtico, interaórtico caval ou paracaval, 3C2. Isso foi modificado no novo estadiamento FIGO, pois foi reconhecido que a presença de linfonodos reduz fortemente a sobrevida dessas pacientes. Na pelve, reduz em 40%, se paraórtico, 60%. Então, tem um grande impacto. E como, então, utilizar
a difusão no estadiamento dos linfonodos, qual é a performance dela, como comparar com a tomografia e com o PET-CT. Então, existem vários trabalhos com meta-análises. O que nós sabemos há uma especificidade semelhante da tomografia quando não utilizar com a ressonância, quando não utilizado a difusão. Quando se adiciona a difusão, a sensibilidade da ressonância aumenta em relação, a sensibilidade aumenta em relação à tomografia computadorizada. E dos três, por maior sensibilidade e especificidade é o PET-CT, sendo o método ouro. Para a tomografia e para a ressonância, o critério tamanho tem uma baixa sensibilidade. O que se adicionou recentemente foram os critérios de morfologia e intensidade de sinal e que foi possível aumentar a especificidade desse achado. O que se sabe, então, que a adição da difusão qualitativa, ou seja, visual, é aquele exame que você faz a pesquisa dos linfonodos na difusão e retrospectivamente você, se achar um hipersinal da difusão, você vai caracterizar no T2 a morfologia e o tamanho, aumenta a performance diagnóstica. Entretanto, o valor do ADC, ou seja, a análise da difusão quantitativa, ainda apresenta resultados inconsistentes. Então, essa curva, que ela demonstra muito bem isso. Então, aqui é a performance da ressonância isolada e da ressonância com difusão. Então, eu aumento a minha sensibilidade, a minha performance diagnóstica e aumenta também a especificidade, mas principalmente a sensibilidade. E comparando os três métodos, o PET-CT ainda é considerado o melhor método. A Sociedade Europeia de Radiologia adicionou em 2018 também esse guideline em relação à análise dos linfonodos do câncer, tanto de colo uterino quanto de endométrio, para melhora dos critérios radiológicos que permitam um aumento da especificidade. Olha que interessante, a especificidade ela pula para 99% segundo esses autores. Então, quais são os critérios? Avaliação do tamanho no eixo curto, linfonodos são considerados suspeitos na pelve quando o tamanho for maior que 8 milímetros e paraórticos quando maior que 10 milímetros. A morfologia, quando o formato for redondo e margens espiculadas, e a intensidade, quando o linfonodo for heterogêneo ou tiver sinal semelhante ao tumor e necrose. Novamente, 3C1 na pelve, 3C2 paraórtico. E quando a gente fala de linfonodo nessa região, é muito importante eu dividir essa informação com os senhores, que é fundamental no planejamento cirúrgico dessas pacientes. Se essa paciente ela tiver uma cirurgia minimamente invasiva, é muito importante que nós falemos se há uma variação anatômica da cisterna quilo. A cisterna quilo, ela se localiza no plano de L1, e ela tem inúmeras variações e por vezes faz essas áreas proeminentes císticas paraórticas ou retroaórticas, às vezes confundidas até com linfangioma. Isso é extremamente importante para a cirurgia robótica ou a cirurgia laparoscópica, porque se o cirurgião não souber que há essa variação anatômica, essa cisterna ela pode ser lesada durante o manuseio cirúrgico e aí você vai ter uma morbidade muito maior da cirurgia por conta da citiquilosa, que é dificílima de tratar. Então, o estadiamento para os pacientes que são possíveis a ressecção cirúrgica, ou seja, os tumores menores que 4 centímetros, sempre que avaliar a região paraórtica, identificar se há variação da cisterna quilo.
Como mensagens finais em relação à neoplasia cervical e difusão de alta resolução, a radiologia se tornou essencial no tratamento do câncer de colo uterino e o protocolo de alta resolução com difusão fornece informações essenciais, especialmente na paciente que deseja preservar a fertilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, doutora Alice? Eu Acho vou que a gente interromper começa... o compartilhamento? O que vocês acham? acho que com a câmera, e assim a gente entra na sessão de perguntas e respostas, né? Tá bom, tá joia. Eu tenho aqui uma pergunta escrita e tenho algumas pessoas com a mão levantada aqui que a gente pode Tá depois bom, abrir tá joia. Tá ótimo. para falar. Deixa eu começar abrindo o microfone aqui, olha. Vamos ver se dá certo. Sérgio Lacerda, tá aqui com a mãozinha levantada. Se quiser perguntar, vamos tentar? Não? Tem que tirar do mudo aí, gente. Oi, Caio. Os participantes não conseguem colocar o áudio, tá? Aqui é a Carol falando. Ah, não? Tem como liberar? Não conseguimos. Vocês precisam responder. Não consegue? Com a leitura das perguntas, tudo bem? Então quem tiver... doutora Alair, muito obrigada. É uma honra ter você conosco, Alair. O Alair não deu oportunidade, agora eu estou ajudando, participando do colégio e estou muito feliz por isso. A gente está trabalhando aí na parte de ginecologia. Muito obrigada, meu amigo. Juliana Figueiredo, uma super ginecologista oncológica. Muito obrigada. Caio, você quer fazer algum tipo de pergunta em relação à técnica? Tem uma pergunta aqui, olha. Então vamos lá. Anônimo, né? Enfim. Doutora Alice, parabéns e obrigado pela excelente aula. Gostaria de saber qual a sua visão sobre protocolos rápidos e otimizados para a pelve e quais as inovações de ressonância que podem nos ajudar nesse sentido. Tem uma perguntinha. Eu acho assim, a gente tem desenvolvido novas técnicas. Eu acho que para oncologia, a principal atualmente assim que eu vejo para ginecologia realmente a difusão de alta resolução, e a outra que realmente tem me surpreendido cada dia mais, essa sequência 3D. Eu trabalho nela assim há muito tempo e agora eu estou extremamente satisfeita. Mandei um trabalho para o RSNA, vamos ver se vai ser aceito. É uma sequência rápida de 3 minutos em que eu consigo reconstruir no plano axial, sagital, com ela esotrópica, e realmente me dá informações completas de toda a pelve. Para ela é extremamente importante que a paciente tenha jejum, que faça Buscopan, a gente mantém essas coisas antigas que nós já falávamos que eram importantes, que são importantes, que eu preparo se for para endometriose, que é fundamental, mas para paciente oncológica, o jejum, e tem que fazer o Buscopan. Com isso, você reduz os artefatos de alça, a alça fica maravilhosamente bem vista, e aí você vê os linfonodos, ela permite ver como você faz um 3D, ela automaticamente já faz o planejamento dos linfonodos paraórticos e paracavais. Eu gosto de falar sempre do paracaval, porque às vezes o radiologista fica sempre chamando paraórtico, oncologista quer que a gente fale paracaval também. Mas isso realmente é importante. A sequência disco, nós utilizamos que a permeabilidade é uma permeabilidade com alta resolução espacial e temporal, ela é excelente. Então, a gente usa para toda a permeabilidade na pelve. Uso também para mama, né? Eu faço ginecologia e faço a parte de mastologia também. Então, ela é muito viável, muito estável, e a gente consegue ter uma boa avaliação da angiogênese tumoral. Então,
Eu gosto muito dela e ela é muito interessante porque ela se adequa a qualquer plano. Então, às vezes, eu estou diante de um tumor de colo uterino, eu faço no plano do eixo curto do tumor. Se eu estou um câncer de endométrio, eu faço no plano sagital, se eu acho melhor. Então, eu não fico tão preocupada com ela, não tem aliasing, entendeu? É como a difusão a difusão de alta resolução. Então, isso é extremamente favorável. Tem mais alguma pergunta, Caio? Tem mais duas aqui, ó. Estão chegando algumas outras. Muito obrigado pela excelente apresentação. Ele pergunta aqui se a senhora segue usando o T1 como avaliação da PIS e o que recomenda para casos de tumores uterinos e ovarianos pediátricos. Então, se eu continuo usando o T1, claro, com certeza. Acaba que a gente deu uma aula de avanço, né, tecnológico, e a gente não botou o nosso T1, né? O T1, eu mantenho o T1 sem supressão de gordura, até porque você não vai perder um teratoma. Se dá um laudo lindo e aí tem uma lesão no ovário com teratoma. Então, a gente tem que manter o T1. Faço o T1, só que a gente não faz T1 longo, é tudo apneia. Faço o T1 e o T1 automaticamente me dá o in autophase na mesma apneia. Isso é interessante. Antigamente a gente fazia 2 sequências, atualmente ele libera automaticamente a imagem, né, com chemical shift, e também ela é interessante para teratomas em fase inicial, pequenininhos, ou então que tem pouca quantidade de gordura. O chemical shift ajuda muito, mais do que o FAT7. Então, o T1 sim, só que rápido, em apneia. Eu gosto de fazer protocolo no máximo 15 minutos, com tudo isso. Por isso que tem que ser, não dá para ficar muito tempo na máquina, porque o paciente cansa. E geralmente esse paciente é abdômen pélvico, então não tem como você ficar 40 minutos na pelve, você fazer 15, 20 no máximo. Então, apneia T1, pré-contraste, faço o pré-contraste 3D, FAT7, e o dinâmico, quando é oncologia, a gente faz o dinâmico na disco permeabilidade. Quando não é oncologia, a gente pode fazer o dinâmico mantendo sem ser a disco. A gente faz um 3D normal de maior resolução espacial, porque você pega uma área maior. A disco você tem que marcar numa pequena área de interesse, porque senão o tempo fica muito longo. É a mesma coisa da difusão de alta resolução. Alice, tem 3 minutos, mas eu fui marcar, deu 6. Por quê? Porque cada corte daquele leva um tempo. Então, você faz na sua área de interesse. Né? Você faz o T2 em toda a extensão do tumor, ou então extensão do útero, vamos dizer assim, o eixo curto, mas a área de interesse do local onde está a suspeita tumoral, você marca a difusão, o número de cortes mais restrito, porque senão impacta no seu tempo, a não ser que você possa aumentar muito o tempo, mas eu não sugiro isso. Então, seja bem eficaz, não é econômico, é eficaz com a difusão de alta resolução, tá? Protocolo rápido, a gente está pensando em 3D. Quem sabe a gente faz um 3D T2, o Cube com Hypersense. Ele substitua o sagital T2 e os axiais T2. Pode ser que a gente fique só com o axial T2, corte um pouco mais fino até se acostumar. O T1 em autophase em apneia, quiçá a GE já libera para a gente o in, autophase e o FAT7 sem contraste, tudo junto, né? Olha aí, Caio, porque aí já faz numa apneia só, e o dinâmico, e sendo que nem todas as pacientes a gente injeta. Então, por exemplo, numa criança, vai depender da indicação, se você vai fazer ou não um contraste. Então, você pode conseguir uma pelve em 10 minutos, 15 no máximo, é o meu trabalho. Perfeito. Ótimo. Tá bom. Tem aqui outras perguntas, né? Angulação, né? Bastante pergunta. Agora posso ir respondendo? Pode, vamos lá. Então, pronto. Tem o Christian Lard, né? Isso. Não é isso? Você conseguiu avaliar a difusão, a senhora comentou, né? Versus permeabilidade e a correlação entre elas no diagnóstico?
Então, especificamente no tumor de colo uterino, a difusão ela tem maior sensibilidade. Vamos ser mais objetivos, ela ajuda mais no dia a dia do que a permeabilidade. Então, se eu tivesse que escolher entre as duas, seria a difusão. Para o câncer de endométrio, aí a permeabilidade ela se iguala à difusão, principalmente para análise da penetração miometrial, da profundidade, que é um critério extremamente importante. Entretanto, a literatura mostra que, se por acaso a paciente não quer fazer o contraste, ou se ela não pode fazer o contraste, nós temos uma sensibilidade e especificidade semelhante do T2 com difusão, do T2 com permeabilidade, tá? Mas o ideal para o endométrio é usar os 3 critérios: T2, difusão e permeabilidade. Para o colo do útero, a permeabilidade não é fundamental. Perfeito. A gente tem aqui Ana Luísa Gomes, né, doutora Alice, parabéns. Sou cirurgiã oncológica. É importante demais o radiologista pensar na forma da cirurgia. Outro fator importante para a descrição nas ressonâncias para tratamento cirúrgico é descrever sobre os vasos, se há alteração da anatomia destes vasos, principalmente os vasos do retroperitônio. Excelente, Ana Luísa, maravilhoso a sua contribuição. Isso assim mostra assim, quando a gente é radiologista, a gente tem que se posicionar no lugar do cirurgião. A gente tem que fazer com que ele sinta falta da gente na sala cirúrgica. E é isso, planejar de forma adequada. Então, eu chamei a atenção principalmente da cisterna aquilo, dessa variação, mas as variações retroperitoneais, a gente vê bastante da veia renal. Então, todos esses vasos são importantes. Mostrar também, às vezes o radiologista vem e não fala, a síndrome do quebra-nozes, tem uma compressão da veia renal na pinça ortomesentérica e, consequentemente, veias gonadais muito dilatadas. E isso dificulta a cirurgia, tanto nessa região do reto peritônio quanto na pelve. Então, muito importante sempre colocar isso no laudo. Obrigada. Ótimo. Tem mais uma aqui. Uma de angulação do colo também, né? É verdade. Essa aqui, Gesilda, pergunta aqui: a angulação pelo colo uterino ou endométrio varia devido ao serviço? Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que fazer um posicionamento, talvez do Brasil, mas tem um posicionamento da Sociedade Europeia de Radiologia. A angulação do tumor para o colo uterino, ela tem que pensar como se fosse angulação para o tumor de reto. É sempre perpendicular ao tumor. Aí eu vejo muito, assim, é fundamental a presença do radiologista na sala, nesse contexto, né? Eu vi que a próxima pergunta é inteligência artificial, mas nem que ele esteja na sala virtualmente, né? O técnico, ele faz a imagem, mas o médico, o radiologista, né, ele tem que ver aquela imagem, confirmar o posicionamento dos cortes, porque o corte tem que ser bem perpendicular para poder a gente fazer essa avaliação. O que pode resolver isso é o 3D. É um 3D, o 3D Cube com Hypersense, você angula depois. Então, ajuda pra caramba. Então, se o técnico errou, você consegue, não fez adequado, ou então é aquele colo que vira demais, então, para o lado. Então, esse é muito difícil você fazer um eixo curto, certinho do colo. Aí o 3D Cube, ele é espetacular para isso, mas tem que ser uma resolução muito boa. Eu recomendo trabalhar muito bem a sua máquina. Demorou bastante, isso eu tenho que, né, Caio, a gente assumir, foi um investimento pessoal aí para a gente conseguir uma boa sequência e que a gente tenha confiança na sequência. Tá? E tem uma já com uma parte, né, desse tema aqui. Oi, doutora Alice, sobre ferramentas de pós-processo e uso de inteligência artificial, qual a sua experiência nesse sentido? Práticas da pelve feminina? Então, eu posso responder sobre a experiência de pós-processamento. Eu não tenho experiência pessoal em inteligência artificial, ainda não.
De pós-processamento, a gente sempre fez muito pós-processamento que eu falo assim, primeiro da própria difusão, né? Ele gera o mapa do ADC, mas às vezes o mapa ele não está com o threshold adequado, então você, como radiologista, tem que saber interpretar isso e ir na máquina e mostrar para o técnico que aquele threshold foi muito e apagou o tumor. Então, são coisas do dia a dia que são simples, mas que são fundamentais, e às vezes você acha que a sua sequência está ruim, mas não é. A sequência está boa, mas o pós-processamento aqui não foi feito de forma adequada e está automático. E isso foi enviado para o sistema. Então, aí você pode pedir ajuda do application para poder rever isso, ou então a própria pessoa, ou na própria, dentro da própria máquina. Você entra no RedView e você determina o threshold que você quer ter para você permitir uma visibilidade, o mapa do ADC adequado, né? A gente não trabalha ainda com agora me falhou. Inteligência artificial? Da difusão com múltiplos fatores. Eu até já comecei, mas não me aprofundei. Eu já vou lembrar. Bom, e a outra coisa é o pós-processamento da permeabilidade, né, para avaliação de fatores como o Catrans. Isso eu vejo muito para câncer de ovário, mas esses valores ainda não são muito bem estabelecidos pela literatura, não são muito reconhecidos. Pode ser que no futuro ele ajude a aumentar a sua confiança diagnóstica na definição do tumor mais agressivo do de baixa agressividade. Entretanto, você usando esses fatores, comparando com o que você já tem, que é fácil, que é o T2, o sinal do T2, se tem ou não difusão restrita, e a curva de Realce, que é um pouco mais fácil, né? Que também é pós-processamento, mas é fácil, você já tem uma especificidade de quase 96%, então talvez não valha a pena você parar e ir para o pós-processamento, especificamente para o câncer de ovário. Então, a gente tem que aguardar um pouco mais para ver se vale a pena você perder seu tempo no pós-processamento, especificamente para o Catrans, para câncer de ovário, que a doutora Lara não nos ouça em relação ao tumor cerebral. Perfeito. Então, tá joia. Eu acho que dá tempo só de mais uma, doutora. Tá bom, tá ótimo, Caio. Valnei dos Reis aqui, a última pergunta. Tá ótimo. A sequência Cube, qual o valor da isotropia que a senhora usa? Deixa eu ver. Cube, eu até coloquei aqui, peraí. Que aí eu compartilho a tela, fica melhor, né? Uhum. Só um instantinho, estão até ligados. Tá um pouco escuro. Subir um pouquinho, compartilhar a tela. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Aqui tamanho do pixel, né, que ele me perguntou, 1 por 1, né? É um agradecimento especial ao Eduardo Figueiredo. Ele perguntou o tamanho do pixel e a espessura? A espessura está aqui, 1.2, frequência 288 por 288, o FOV 28. Isso aí são os dados básicos e, óbvio, o Hypersense associado, tá? Perfeito. Bom, vai ficar gravado também e as pessoas recebem o link, fica mais fácil de... Eu acho que encerra agora, né, por conta do tempo, doutora Alice, mas a gente queria muito agradecer a senhora aí pela excelente aula, né, e a oportunidade de poder estar junto compartilhando o conhecimento. Foi um grande prazer para nós.
Nossa, Caio, muito obrigada. Eu que agradeço. Assim, a GE é uma grande parceira, a gente tem grande admiração pela empresa e eu acho que a gente poder divulgar conhecimento, ainda mais nesse momento, né, que a gente tem que trazer um pouco de alegria, conforto, e nada melhor do que estudar, desenvolver para a gente ter uma visão do futuro, né? Assim que a gente sair dessa pandemia, vamos ser melhores, né? E mais unidos. A admiração é mútua, doutora Alice. Muito obrigado. Viu? Um bom dia. Nada, viu? A Tá, jóia. todos. Obrigada. Tchau.